Pessoal, eu sou Conceição, professora de Química no Macfísica e quero resolver com vocês a questão 132 do Enem 2023. Essa questão diz o seguinte: o manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, à temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa com asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Então, isso aqui é uma informação muito importante. Se não há alteração na quantidade de ar no interior dos pneus, então nós estamos lidando com massa fixa, tá? Massa fixa de gás. Por que isso é importante? Se eu estou lidando com uma massa fixa de gás, eu posso pensar na equação geral dos gases. Qual é a equação geral dos gases? PVT por Votó. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Ou melhor dizendo, o produto pressão vezes o volume é diretamente proporcional à temperatura. Mas ele nos deu outra informação muito importante. Ele disse: considere que não há alteração no volume. Então, se não há alteração no volume do pneu, o volume é constante. E nós sabemos que, para volume constante, estamos lidando com uma transformação isocórica, que vocês podem conhecer com este nome, transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, tá? Ótimo. Se é essa a minha situação, então eu analisei os pneus em dois momentos. Eu analisei numa situação que eu vou chamar de situação 1 e uma outra situação que eu vou chamar de situação 2. Quando que eu analisei os meus pneus? Quando eu tinha acabado de caminhar uma grande distância no asfalto quente. Então, eu medi a pressão, que deu um valor P0, e medi a temperatura, que deu um valor T0. Mas depois fui alertada que deveria medir de novo quando a temperatura chegasse à temperatura ambiente. Então, na verdade, na situação 2, nós chegamos numa temperatura T, sabendo que T é a temperatura ambiente menor do que T0. E eu quero saber a respeito do valor da pressão nesse momento, né? Em condições ambientes, como está a pressão? Está de acordo com o que é recomendado? Tá bom. O que vocês sabem? Vocês sabem que P1 vezes V1 sobre T1, quando a massa é fixa, tem que ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Mas acontece que a nossa transformação é isocórica, volume constante, então não preciso me preocupar com este valor. Sendo assim, eu tenho a relação pressão sobre temperatura na situação 1 é igual a pressão sobre temperatura na situação 2, ou seja, a relação pressão sobre temperatura é constante. E quando isso acontece, nós temos aqui grandezas diretamente
proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. E isso fica muito claro na fórmula. Olha aqui, ó. Eu tenho que o meu P1 é o P0 e a temperatura 1 é o T0. Minha pressão 2 é o P que eu estou procurando na temperatura 2, que é T. O que aconteceu? T não é menor do que T0? Então, com certeza, olha, se T é menor do que T0, com certeza P é menor do que P0. Então, fazendo o gráfico, olha, eu tenho aqui T0 relacionado com P0. Se a minha temperatura T é menor do que T0, a minha pressão P também é menor do que P0. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, qual é o tipo de gráfico? Vamos pensar na matemática. Grandezas diretamente proporcionais geram para gráfico sempre uma reta. Então, vai ser este gráfico aqui, que para ficar mais completo, de onde para onde eu fiz a transformação gasosa? De T0, P0 para TP. Então, eu posso colocar essa flechinha indicando como foi a transformação. Então, o que o exercício queria de nós? Ele dizia assim: durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Então, batam o olho nos gráficos. Qual é o gráfico que tem esta aparência? O gráfico desta aparência aqui é a alternativa E. Concordam? Quero que vocês observem mais uma coisa. Ó, nesse gráfico foi dada a indicação que a temperatura tem que ser em Kelvin. Tudo que formos calcular sobre gases tem que ser calculado em Kelvin. Nós estamos no Brasil. No Brasil a gente usa a temperatura Celsius. Mas como que transforma de Celsius para Kelvin? É só somar 273. E não se esqueçam que Kelvin não é graus. É o único termômetro que não é grau. É medida absoluta, tá? Outra coisa, a pressão aqui foi dita que ela é medida em Pascal. O que é o Pascal? Pascal é a medida no sistema internacional. O que é pressão, gente? Pressão é força sobre área. A força nós medimos em Newton e a área no sistema internacional, metros quadrados. Então, Pascal é a mesma coisa que newtons por metros quadrados. Só para a gente recordar, né? Então, o correto é a alternativa E. Vamos dar uma olhada o que o exercício cobrou de nós. Ele cobrou transformações especiais, a relação de equação geral dos gases, não é? A proporcionalidade para que a gente pudesse chegar ao gráfico correto. Ficou tudo bem claro? Deixa aí um comentário para mim, hein? Se inscreva no canal que vem mais coisa bacana aí. E compartilhe com seus amigos. Até logo!